Oi, pessoal. O vídeo de hoje é sobre o espectro de estilos de ensino desenvolvido pelo Muska Mostyn. Esse espectro ele tem 6 estilos de ensino, que são o primeiro, comando, o segundo, tarefas, terceiro, avaliação recíproca, quarto, programação individualizada, quinto, descoberta orientada e o último, solução de problemas. Aqui vocês podem ver o espectro, ele começa com o indivíduo totalmente dependente e vai caminhando até o sujeito se tornar um indivíduo independente. O espectro é baseado na tomada de decisões relacionada com as fases de planejamento, orientação e controle da aprendizagem. A tomada de decisões evolui num contínuo, a partir da transferência de competência do professor ao aluno. Ressalta-se que os estilos de ensino podem coexistir, sendo difícil a identificação de um desses dois estilos. Ensino por comando. É considerado ultrapassado, surgiu da influência dos militares na educação física. O professor é o elemento principal, determina objetivos, escolhe atividades, avalia e corrige. Ele é despreocupado com as dificuldades dos alunos. Os conteúdos têm valor absoluto, são mecânicos e o estático predomina sobre o dinâmico. O aluno é elemento passivo, somente executando e obedecendo decisões do professor. Os objetivos são formulados em função das atividades desenvolvidas pelo professor. A metodologia baseia-se na utilização de situações que só dão margem a uma única resposta. Estratégias baseiam-se no emprego das demonstrações e das vozes de comando. Vozes de comando são empregadas com a técnica clássica da voz de advertência, intervalo e voz de execução. O professor leva o aprendizado ao aluno através da imitação de um padrão motor. O incentivo à participação baseia-se no temor da figura do professor ou no medo do fracasso. Observando uma aula por comando, encontra-se alunos dispostos em colunas ou fileiras, demonstrações do padrão de movimento pelo professor, ordens de execução, correções sem exteriorização da avaliação. Ainda muito utilizado, principalmente por professores recém-formados, por se sentirem inseguros, é uma forma de ter a turma na mão. Mas nem tudo é negativo. Quando se trata de obter melhora nas qualidades físicas e habilidades motoras em curto espaço de tempo, o comando revela-se eficaz. Ensino por tarefa. O professor ainda é o centro do processo, mas aqui já é um primeiro passo em direção ao ensino centrado no aluno. O professor ainda seleciona objetivos, escolhe atividades e determina a organização, mas tudo com menos rigidez. As tarefas são apresentadas como uma única tarefa para toda a turma, mas podendo ser realizada com diferentes padrões de desempenho, diferentes tarefas para toda a turma, para realizar uma habilidade ou um movimento complexo, ou diferentes tarefas ligadas a uma mesma habilidade ou movimento complexo, mas podendo ser realizados diferentes padrões de desempenho. São usadas tarefas em diferentes estações. Meios audiovisuais, cartaz, TV, fotos e vídeos são usados. O aluno pode escolher qual tarefa outorgada pelo professor deseja fazer. Escolhe também o padrão de desempenho e o momento de começar e terminar a tarefa. Os objetivos são escolhidos em função de modificações dos comportamentos do aluno. A metodologia já proporciona um pequeno grau de individualização e autoavaliação. O incentivo à participação baseia-se na realização da tarefa sem que o aluno seja obrigado a confrontar desempenhos com os outros.
Observando uma aula por tarefas, encontra-se tarefas por estações, explicações por meios audiovisuais, alunos escolhem tarefas e padrões de desempenho. O professor vai de estação em estação para avaliar e orientar. O aluno determina o momento de iniciar e terminar. A relação professor-aluno ainda é formal. É um estilo próximo das pedagogias modernas, porém ainda muito influenciado pela formação corporal. Ensino por avaliação recíproca. É o segundo passo na direção de tornar o aluno independente. O professor ainda tem papel decisivo nas escolhas, estratégias e organização, mas delega aos estudantes a avaliação da aprendizagem, embora o professor estabeleça os critérios dessa avaliação. A avaliação é recíproca entre os alunos. Apresenta 3 ciclos: uma só tarefa de cada vez, uma série de exercícios correlacionados de uma mesma atividade, um programa de exercícios escolhidos entre as atividades variadas. Os objetivos são traduzidos pelo comportamento dos alunos, que podem ser observados ao término de cada etapa do processo. O primeiro passo do professor é enunciar os objetivos, de maneira que enganos não possam ser cometidos. Depois, poderão ser selecionados os procedimentos de avaliação. A metodologia consiste em fornecer os critérios que serão utilizados pelos alunos para os mesmos avaliarem uns aos outros. A avaliação é identificar se o comportamento demonstrado corresponde ao comportamento desejado nos objetivos. O professor tem uma maior preocupação com os avaliadores do que com o desempenho dos avaliados. O incentivo à participação baseia-se no interesse pelos resultados das habilidades adquiridas. Observando uma aula por avaliação recíproca, encontra-se alunos efetuando avaliações do desempenho de seus colegas, professor dando mais atenção aos avaliadores, retificações da aprendizagem ainda são feitas pelo professor, a relação professor-aluno ainda tem um grau de formalidade. Ensino por programação individualizada. Já é um estilo desenvolvido para libertar o educando da dependência. Cada aluno trabalha seguindo seu próprio ritmo, ao mesmo tempo que desenvolve o senso de responsabilidade e iniciativa. Esse estilo permite atender alunos com deficiência ou com altas habilidades, os superdotados. O professor é liberado de muitas tarefas organizacionais, podendo preocupar-se mais com a aprendizagem dos alunos. Conteúdos são apresentados sob a forma de programas individuais e segue alguns modelos. Primeiro modelo, individualizado por tarefas. O aluno recebe uma lista de tarefas exclusiva para ele. Segundo modelo, individual quantitativo. O aluno determina para si um máximo de uma determinada tarefa. Terceiro modelo, individual qualitativo. O aluno decide para si um nível de desempenho que ele julga ser capaz. E o quarto modelo, o individual combinado. O aluno determina seus níveis de desempenho relacionados a aspectos quantitativos e qualitativos. O professor é muito exigido na preparação da organização, mas é pouco solicitado na execução. Os objetivos são formulados para modificações comportamentais dos alunos. A metodologia baseia-se no princípio da existência de diferenças individuais. O incentivo à participação baseia-se no interesse do aluno na determinação dos padrões e rendimento e na escolha das atividades. Observando uma aula de programação individualizada, encontra-se alunos executando individualmente uma tarefa, professor dando maior atenção individual, as tarefas são propostas por listas e a relação professor-aluno já é bem informal. Ensino por descoberta orientada.
O domínio cognitivo tem grande importância nesse estilo. O professor perde seu papel onisciente e onipotente, assumindo um papel incentivador, orientador, auxiliador. O aluno já se vê no centro do processo. Os conteúdos são ligados aos 3 domínios propostos por Bloom no livro Taxonomia de Objetivos Educacionais. Os objetivos são os comportamentos desejados e são operacionalizados. A metodologia baseia-se na teoria da dissonância cognitiva de Festinger. Uma irritação cognitiva produz a necessidade de uma busca de solução que acabará com essa irritação. O professor conduz o processo usando questões que possam conduzir gradualmente à solução, perguntas e respostas. Usa-se a técnica chamada de interrogatório reflexivo. Observando uma aula de descoberta orientada, encontra-se o professor fazendo perguntas, alunos respondendo e executando a solução. As avaliações são provocadas pelas perguntas. As retificações da aprendizagem feitas com auxílio de questões formuladas, e a relação professor-aluno já é bem informal. Ensino por solução de problemas se trata menos de ensinar e mais de ajudar os alunos a aprender. Vai exigir mais responsabilidade dos professores de educação física. O professor é um conselheiro, dinamizador, incentivador, facilitador. O aluno é o centro total do processo. A metodologia baseia-se no princípio de que aprender é resolver problemas. A estratégia parte de uma situação inicial do professor ou dos alunos que aguce a curiosidade. Depois, são definidos os objetivos comportamentais e formulados operacionalmente. Em seguida, elabora-se uma situação-problema, cuja solução implicará a busca e a aquisição do comportamento desejado nos objetivos. O problema deve ativar uma necessidade e orientar o interesse oriundo desta necessidade em direção a um objetivo específico. Alguns modelos na determinação dos problemas. Primeiro modelo, problemas espontâneos. São as situações de aprendizagem naturais do dia a dia. Segundo modelo, problemas suscitados, apresentados pelo professor considerando os objetivos, ajudando os alunos a formular suas próprias questões. Terceiro modelo, problemas construídos, feitos pelo professor considerando os objetivos. Um exercício-problema é constituído por uma situação rica de componentes, que solicite as faculdades perceptivas do aluno e permita a escolha mais adequada dentre as várias opções. A ação do exercício-problema é um sistema de pesquisa de um objetivo que não se limita à busca do objetivo mais favorável, mas que autoaperfeiçoe ao mesmo tempo que se resolva a tarefa. O incentivo para a prática baseia-se na necessidade e interesse. Observando uma aula de solução de problemas, encontramos o aluno ou professor expondo um problema, informações, importância, o que se busca nas soluções, debates entre os alunos e o professor provocando reflexões. Os alunos determinam seu padrão de rendimento e o momento de começar e terminar a atividade. Cada aluno buscando sua própria solução para o problema, ação praticamente individualizada. Os alunos fazem autoavaliações. O professor intervém quando necessário ou quando solicitado. Aulas são descontraídas numa relação totalmente informal. Resumindo, o aluno descobre novas maneiras de enfrentar um problema para o qual os métodos e os processos conhecidos são insuficientes ou inadequados. Observação importante. Esse foi o primeiro modelo criado pelo Mostyn. Ele é o que as faculdades de educação física ainda utilizam como conteúdo e os concursos públicos também normalmente pedem esse modelo com os 6 estilos de ensino. Mas já existem modelos mais recentes. O último é da década de 90, que eu vou mostrar para vocês agora. Ele tem
11 estilos. Aqui vocês podem ver o espectro atual, que vai do A até o K. E cada letrinha tem um determinado estilo de ensino. A letra A é o comando, B, prático, C, recíproco, D, autoavaliação, E, inclusão, F, descoberta orientada, G, descoberta convergente, H, descoberta divergente, I, programado pelo aluno, J, iniciado pelo aluno e K, autoensino. Quem quiser saber mais informações, é só visitar esse site aqui. Ele é o site oficial dos estilos de ensino. O site é de uma fundação do Música Moston e permite o download gratuito do livro atualizado com os 11 estilos. O único porém é que o livro está em inglês, mas para quem tiver dificuldade no inglês, uma dica é selecionar uma frase ou um parágrafo e joga no Google Tradutor. Ajuda bastante esse método. Para fazer o download, é só entrar no link que eu vou deixar na descrição, coloca seu nome, o e-mail e apertar download. Ele vai pedir ou para salvar no computador ou vai abrir automaticamente. Aqui no caso, abriu automaticamente. O livro vai contar uma pequena história do Música Moston e depois vai falar sobre os 11 estilos de ensino. Para quem tiver com alguma dificuldade de escolher um tema para o TCC, tá aí um bom tema, é um tema atual, tem pouquíssimos artigos e livros falando sobre esses 11 estilos de ensino. Então fica a dica aí para quem quiser um tema para o TCC. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí para vocês.